Artigo 1º. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Palácio do Rio de Janeiro, 13 de maio de 1888. Isabel, princesa imperial regente. A lei era clara. A partir dessa data, todos os escravos deveriam ser libertos. Só que essa lei, ela entrava em contradição com digamos assim, os donos, os senhores desses escravos, né? Porque eles não queriam perder a mão de obra barata. Então, em três estados, principalmente como São Paulo, Bahia e Minas Gerais, demorou-se muito mais para que essa lei fosse implantada. Por quê? Primeiro porque eles não permitiam, esses senhores não permitiam que essa informação chegasse até as senzalas. E quando essa informação chegava, então, eles diziam que essa informação era falsa, né? Já tinha fake news naquela época. Conosco também é assim. A Carta de São Paulo vai dizer, é para vivermos na liberdade que Cristo nos libertou. E de fato ele nos libertou. De fato, no Calvário, quando ele morreu, ele desceu aos infernos e lá ele tomou das mãos do demônio a chave da morte. Ele nos libertou. Acontece que porque nós não estamos em contato com a informação, porque muitas vezes nós estamos cegos, surdos e mudos, nós não ouvimos, não vemos, não proclamamos a palavra do Senhor e nós acabamos nos tornando escravos, vivendo, mendigando, pensando que aquilo é tudo que sobra para nós. Veja, no evangelho que nós vamos meditar hoje, que está no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 14 e seguintes, nós vamos ver que Jesus expelia um homem que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. No livro de São Mateus vai dizer que era cego, surdo e mudo, né? E Jesus então expulsa o demônio dele e alguns que estavam ali começaram a dizer, ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebul. Quem diz isso? Os fariseus e os doutores da lei, né? Por quê? A multidão seguia Jesus, né, para beber da graça daquilo que Jesus, os milagres dele, aquilo que ele ensinava. Mas os fariseus, né, os doutores da lei, os anciãos, seguiam Jesus para tentar apanhar Jesus no seu calcanhar de Aquiles, para denegrir Jesus, para não perder os seus fiéis. Entende? Eles não queriam perder os seus fiéis, porque, na verdade, os fiéis deles davam lucros para ele. Então, por isso que eles tentavam denegrir. É o famoso ataque ad hominem. Não se ataca a mensagem, mas o mensageiro, né? Então, Jesus aqui, vendo que eles pediam um sinal, Jesus não respondeu aquilo que eles falaram. Jesus respondeu aquilo que eles pensavam. Jesus, né, entrou no coração dessas pessoas para ver os questionamentos que estavam ali e a partir dali então respondeu, mostrando que ele tem o poder divino de interpretar os pensamentos, né? De ler, digamos assim, os pensamentos. Então diz, Jesus penetrando nos seus pensamentos diz, todo reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Jesus aqui não usou da doutrina para refutar essa acusação, simplesmente da lógica. Ora, se o reino é dividido, ele vai ruir, com certeza. Segundo, se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem expulsa os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. De quem que Jesus estava falando aqui dos filhos? Jesus estava falando dos discípulos, porque os discípulos de Jesus eram filhos dos judeus, né? Então aqui Jesus vai dizer que eles próprios, os discípulos, serão juízes contra eles, né? Terceiro, quando um homem forte armado guarda a casa, em segurança está os seus bens, né? Aqui vai dizer também, noutra tradução, quando um homem valente guarda a sua casa. Quem que é o homem valente que invade a casa? É o demônio. Por que ele é valente? Ele tem valentia por natureza? Não. Porque ele usava de uma valentia extrema, de atos extremos, para aterrorizar o povo naquela época. Por isso que havia tantas possessões que escandalizavam mesmo, assustavam, porque ele tocava o terror. Mas quando veio Jesus, tirou esse poder, limitou esse poder do demônio.
Então, o que Jesus vai dizer é que nós temos que guardar a nossa casa, nosso coração. Nós temos que guardar para que quando o inimigo vier, ele não tenha, digamos assim, êxito nisso. Mas para isso é preciso que nós estejamos, né, em contato com Deus, que nós não percamos esse contato, essa informação de Deus. E por último, quarto, Jesus vai dizer assim: quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe espalha. Está dizendo para os fariseus que esses sim são influenciados, digamos assim, por Satanás para se opor àquilo que Jesus ensinava. Nós estamos no tempo da Quaresma. É um tempo maravilhoso, né? Um tempo muito propício para nós recuperarmos novamente essa comunicação com Deus. Como? Lendo as Sagradas Escrituras, tirando o tempo da palavra, tirando o tempo para meditar, né? Buscando fazer um bom exame de consciência e nos colocar no tribunal da misericórdia mesmo, na confissão, pedindo perdão a Deus. A confissão, ela não só perdoa os nossos pecados, mas também ela nos dá a graça para não pecar mais. É tempo de voltarmos a Deus. É tempo de entendermos que Ele nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Deus te abençoe.